Olá, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma aula, né, do nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no primeiro módulo, Introdução ao Estudo, e no oitavo roteiro, tratando desta vez sobre a fé, primeira parte. Na sequência de publicações de postagem, essa será de número 25 e a nossa aula na sequência de número 23. Em primeiro lugar, essa é a nossa primeira aula do ano. Queremos desejar a todos um feliz ano novo, de muita paz, de muito progresso, principalmente moral e espiritual para todos. Bom, na última aula, que foi a última aula do ano passado, né, de 2022, nós falamos sobre as 5 alternativas da humanidade, né? Falamos sobre aquelas proposições, aquelas propostas de Allan Kardec, onde ele faz uma análise, não é, da perspectiva das alternativas que o homem tem sobre a vida futura, né, sobre a sua crença na religiosidade. E nós vimos que ele dividiu em 5, né? Na última aula nós falamos de 4 dessas alternativas e esquecemos, né? Pedimos a desculpa a todos por isso. Nós falamos na última aula só de 4 alternativas. E depois, quando nós gravamos a aula, fomos verificar e percebemos que tinha faltado uma dessas alternativas, tá? Que é a do panteísmo. Então, eu incluí aqui nessa aula de hoje, que é para a gente ficar com o assunto completo. Então, o panteísmo é uma dessas alternativas, né, que Kardec propõe. Ele diz o seguinte, que o homem é uma parte de Deus, assim como a gota de água é parte do oceano. Então, imagine que Deus seja o oceano e que nós somos gotas d'água, não é, desse oceano. Veja só, essa doutrina, ela é também uma doutrina, digamos assim, de um equívoco muito grande, porque nós seríamos partes de Deus. Agora, imaginem só a situação, né? Se nós somos imperfeitos, não é? Existem tantas pessoas ainda voltadas ao mal, a sair na rua para prejudicar o próximo, diante de tantas atrocidades que a gente vê as pessoas fazendo umas com as outras. Imagine se Deus fosse formado por partes, não é que somos nós, com toda essa maldade que nós ainda possuímos. Ou seja, será que Deus realmente seria perfeito? Será que Deus seria bom e justo, já que ele é um todo constituído por tantas partes inferiores e negativas? Então, só daí a gente já começa a refletir que essa alternativa ela não condiz com que aquilo que nós realmente sabemos e queremos e aceitamos sobre Deus. Não é? Deus é o ser perfeito. Então, se ele é um ser perfeito, ele não poderia jamais ser constituído, não é, ou ter na sua constituição partes ainda tão negativas, tão voltadas ao mal, à inferioridade. Então, a gente já começa a ver que essa alternativa aí, apesar de existir, ela realmente não satisfaz as pessoas que trazem realmente uma razão, um intelecto, né, para compreender a religião. Então, quais são as consequências dessa alternativa, né, dessa doutrina do panteísmo? Primeiro, você perde a sua individualidade. Veja, a gente hoje existe, mas quando a gente morrer, como somos gotas d'água, né? Nesse exemplo, fazendo parte do oceano, vamos voltar para o oceano, vamos nos integrar e depois que uma gota d'água cai ali no oceano, ela perde a sua individualidade. Então, quem é que vai conseguir identificar aquela gota d'água que se misturou de novo com o oceano? Impossível, né? Então, veja, nós somos criados, somos individualidades agora nesse momento, mas ao morrermos vamos retornar ao todo e nos perdermos, ou seja, não existimos mais, né? Então, é como se fosse um materialismo diferenciado, isso daí, tá? É tão ou mais nociva do que o materialismo, né? Porque já que você perde sua individualidade, ou seja, você praticar a bondade, você agir com dignidade, com caráter, né, com fraternidade, você tem em mente de sempre fazer o bem, não vai adiantar de nada, porque quando você morrer, é a mesma coisa do materialismo. No materialismo você deixa, morreu, acabou, se não existe mais nada, e no panteísmo você perde a sua individualidade. No panteísmo, alguém pode dizer assim, ah, mas tem duas correntes no panteísmo. Tem a natural, ou seja, que é essa que nós estamos falando, né? Aquela que a, a, nós, como parte de Deus, nos integramos ao todo e perdemos a nossa individualidade, mas tem aqueles que eu particularmente chamo de conservacionista, que são aqueles que acreditam, que dizem o seguinte, são os panteístas que dizem que, ah, não, mas
Não é assim que funciona. Quando você vai evoluir e tal, e você só vai retornar ao todo depois que você tiver evoluído, depois que você tiver adquirido todos os conhecimentos necessários para a sua evolução espiritual. Aí sim você se integra a Deus. Aí eu pergunto, ainda é pior do que o panteísmo natural, porque o panteísmo natural, você morre e já volta para o todo, se acabou, perdeu sua individualidade. Esse conservacionista, ele ainda é mais doloroso, porque, veja, você vai evoluir, você vai adquirir os conhecimentos necessários para o seu progresso espiritual, mas depois que você chegar nesse ponto, você vai se integrar a Deus de novo, não é? Vai ser a gota d'água que volta para o oceano novamente, e de que adiantou você evoluir se você vai se misturar ali novamente com o todo, vai perder a sua individualidade e não serve para nada, né? Então, a gente vê que uma doutrina dessa, ela não atende às necessidades do homem intelectual moderno, né? Então, essa seria essa 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 quarta essa alternativa que ficou faltando da aula passada. Agora, veja, essa doutrina panteísta, ela tem um sentido de verdade quando a gente se refere ao fluido vital e não ao espírito, tá? Então, muitas pessoas que se dizem panteístas, eu não conheço nenhuma não, mas no mundo afora por aí tem algumas pessoas que se dizem panteístas, tá? Essas pessoas, das duas, uma. Ou elas realmente sabem que estão se referindo ao espírito, e aí, se elas estiverem se referindo ao espírito, elas estão equivocadas, não é? A gente acabou de ver aí. Mas se elas estiverem se referindo ao fluido vital, então elas estão corretas, porque o fluido vital, ele não é o espírito. O fluido vital, como não está dizendo, é um fluido. E ele serve para ligar o espírito ao corpo físico. O fluido vital é quem dá vitalidade ao corpo físico. Então, nesse sentido, quando a gente morre, o fluido vital que animou o nosso corpo, ele vai voltar para o todo, para a substância, né, para o fluido universal, para ser utilizado depois por outras pessoas que vão formar um corpo físico, ou seja, que vão reencarnar. Então, nesse sentido, há um panteísmo, ou seja, o fluido vital é uma parte que volta para o todo, mas em relação ao espírito, isso é um grande equívoco. Mas a nossa aula de hoje é sobre a fé. E para falar sobre a fé, veja, a fé é uma coisa muito particular, muito individual. Eu só posso falar da fé aqui nessa aula de acordo com a minha fé, tá? Que pode se identificar com a fé de todos vocês que acompanham o nosso estudo. Então, ela é uma coisa muito complexa, porque eu, para moldar a minha fé, eu tenho que moldar ela de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com as experiências de vida que eu tenho, com as crenças que eu tenho, enfim. Para formar a fé é necessário um conjunto de experiências, de conhecimentos, de informações, que isso daí varia, né, de cada pessoa. Então, a minha fé dificilmente vai ser igual a de vocês. É possível que haja coincidências, tá? Mas as minhas experiências são diferentes da de vocês. Vocês podem ter muito mais experiências do que eu, muito mais vivências do que eu. Então, tudo isso influencia na formação da fé, tá? Existem também as questões dos preconceitos, né? De uma série de coisas que todos nós possuímos, que varia de pessoa para pessoa e que tudo isso influencia na questão da fé, tá? Então, a fé não é só acreditar, como as pessoas pensam, né? Quando eles dizem, eu tenho fé em Deus, aí elas associam a crença. A fé, ela é uma coisa que transcende a nossa intelectualidade, ou seja, a nossa intelectualidade, a nossa experiência, ela influencia, né, na formação da nossa fé, mas a fé em si, ela transcende o intelecto. Por que ela transcende o intelecto? Porque eu não posso provar a fé. Eu sei que eu tenho a fé, mas eu não sei como explicar a fé que eu tenho. Assim é a mesma coisa vocês, se vocês raciocinarem, vai ser a mesma coisa, ou seja, porque a fé ela não consegue ser explicada pelo nosso intelecto, né? Repito, o nosso intelecto ajuda a formar a base da fé, mas o intelecto não consegue explicá-la. Por quê? Porque ela transcende ao intelecto. E como nós dizíamos, a fé, ela é diferente de crer. Porque, vamos lá, veja como é difícil de explicar, mas eu vou tentar. Quando as pessoas dizem assim, eu creio em Deus. Veja, as pessoas que dizem que creem em Deus, ela, no fundo, ela sabe que ela não pode provar que Deus existe. Por quê? Porque a maioria das pessoas só conseguem provar algo se tocarem nela, se elas forem percebidas
pelos seus cinco sentidos, né? Se Deus conseguir ser visto, se conseguir tocar em Deus, se conseguir ouvir Deus, se conseguir sentir o cheiro de Deus, não é? Então, os cinco sentidos vão influenciar nessa crença. Mas como eu não consigo perceber Deus com os meus cinco sentidos, então é aquela coisa assim, olha, eu creio talvez por falta de uma alternativa, ou porque quando eu era criança meus pais me disseram que Deus existia, e eu acredito, mas lá no fundo, eu não sei se realmente existe. Eu estou crendo por crer, porque a maioria das pessoas crê. Enfim, essas pessoas que creem, que só creem, elas creem por um motivo que não completa a fé. Então, veja, quem tem fé, crê, mas nem toda pessoa que crê tem fé, porque há essa diferença. A fé é diferente. Por exemplo, eu repito, eu estou falando aqui da minha fé, eu acredito que Deus existe. Então, veja, eu tenho certeza que Deus existe. Eu não preciso de prova nenhuma para saber que Deus existe. Por quê? Porque eu tenho fé que Deus existe. Eu tenho fé em Deus. Eu não creio só em Deus, eu tenho fé nele. Veja a diferença. Quem tem fé não precisa de prova, porque algo dentro de si já prova que Deus existe. Então eu não preciso buscar prova. Mas a pessoa que crê, ela no fundo, ela quer encontrar uma prova. Ela quer alguma coisa que comprove para ela que Deus realmente existe. Eu que tenho fé, eu não preciso nada disso. Eu sei que Deus existe. Pode ser que as pessoas não entendam isso, pode ser que as pessoas me julguem, pode ser que as pessoas dizem que eu sou um visionário ou qualquer outra coisa, mas dentro do meu ser, lá no meu íntimo, eu tenho absoluta convicção de que Deus existe. Eu não preciso de nenhuma comprovação. Apesar de que, com o decorrer do nosso estudo, nós vamos ver que existem comprovações que Deus existe, mas que estão fora da avaliação, da certificação da nossa ciência física, da nossa ciência humana. Mas isso é um assunto mais lá frente. Então, fé é uma conquista do espírito na grande caminhada evolutiva ascensional. Em uns, a fé é inata, basta apenas uma fagulha para que ela se manifeste, pois já trazem a base de outras vidas, noutros, porém, de outras vidas. Isso era para ter um ponto aí, tá? Noutros, porém, é um grande caminho a ser iniciado. Então, veja, repito, falando por mim, desde que eu passei a estudar o Espiritismo, que eu tive realmente fé, eu senti que eu tinha fé em Deus. Né? Por quê? Porque cada um de nós temos uma bagagem de experiências, né, de reencarnações. Então, uns são espíritos mais antigos, outros menos, outros estão no mesmo nível. Então, a gente não sabe aqui, por exemplo, entre nós que estamos participando desse estudo, qual é a diferença, né, a idade, digamos assim, dos nossos espíritos. Mas, com certeza, tem uns mais velhos, outros estão no mesmo nível, né, na mesma idade, e outros são mais novos, mais jovens. Então, para eu poder ter a fé que eu tenho em Deus hoje, com certeza é uma coisa que eu venho construindo em reencarnações passadas. E é por isso que eu não preciso de provas para dizer que, para mim, Deus é um fato inconteste. Tá? Fé é uma virtude fundamental na qual desenvolvemos a força e energia necessárias para suportar as provas e expiações da presente existência. Nos propicia ainda a compreensão da moral de Jesus, que é a base da nossa reforma íntima. Então, veja como a fé é importante, não é? Então, por exemplo, é, todo mundo tem medo de morrer, né? Eu também tenho medo de morrer, mas eu não fico desesperado, né? Eu não fico aflito, isso não tira meu sono, isso não impede de eu viver a minha vida, porque eu sei que morrer faz parte do processo evolutivo. Eu sei que quem morre é o corpo físico e não o meu ser, não o meu espírito. Então, isso daí, eu estou dando só um exemplo, né, de como a fé é importante para nós. Então, só isso daí já me faz com que eu tenha uma preocupação a menos. Olha, eu sei que eu vou morrer, aceitando ou não, eu vou morrer, como todos nós vamos. Mas eu tenho também a certeza de que isso existe para que eu progrida, para que eu evolua. Então, eu tenho certeza absolutíssima, não é? Eu tenho fé de que eu já tive outros corpos, inúmeros outros corpos. Esse é mais um deles, e tenho certeza absoluta que terei outros no futuro. Então, isso não me preocupa. Repito, você não tem medo de morrer? Tenho. Todo mundo tem medo de morrer. Mas, na verdade, a gente tem mais medo de como a gente vai morrer do que da própria morte, não é? Na verdade, no meu caso, eu tenho mais medo de como será a minha morte do que da própria morte, porque isso é uma coisa inevitável. E o que é inevitável não tem jeito, né? A gente tem que aceitar e pronto. Então, veja, eu construí esse raciocínio, né? Digamos assim, certa tranquilidade com relação à morte, graças à fé que eu possuo. Então,
A fé, ela é a força e a energia necessária para a gente suportar as provas e expiações. É por isso que nós colocamos aqui, né, essa descrição, essa definição aqui da fé, tá? A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Veja como é interessante. Isso é a fé raciocinada. Eis porque não se dobra. Aí eu faço, vem aqui a célebre frase de Allan Kardec, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, todas as vezes que a minha fé for de encontro às descobertas científicas, às comprovações científicas, essa é uma fé cega. Essa não é uma fé raciocinada. Então, a fé inabalável, ela pode encarar de frente à razão, né, em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, é, voltando, estou falando da minha fé. Até hoje, eu não encontrei nada que venha provar que os princípios básicos do espiritismo estejam errados. Nada, absolutamente nada. Aí as pessoas vão dizer, mas você também não pode provar que isso existe. Não, eu não preciso provar nada para ninguém, eu só preciso provar para mim. E para mim já está plenamente comprovado, não é, os princípios básicos do Espiritismo. Mas se amanhã a ciência provar que um dos princípios básicos do Espiritismo está equivocado, está errado, podem ter certeza que eu vou ficar com a ciência, porque eu, antes de tudo, a minha vida é embasada na razão, na lógica, no bom senso e não na fé cega. Graças a Deus que eu não creio simplesmente por crer, né? E acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês, também são assim. É tanto que estão aqui estudando isso. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproxima dele, não, essa é uma passagem de Jesus, né? E ajoelhou-se a seus pés. Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, que a gente sabe que não é o demônio, é o obsessor, não é? Fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram, por que nós mesmos não podemos tirar esse demônio? Jesus lhe respondeu, é por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, é uma passagem do Evangelho, está lá em Mateus, né, capítulo 17, versículos 14 a 19. Tá? Então, veja aí como a fé é importante. Né? Os discípulos não conseguiram expulsar o obsessor, aquele espírito, não é, inferior, porque nem eles acreditavam que eles eram capazes de fazer isso. Mas com Jesus, a coisa muda, não é? É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Então, veja como a gente não acredita naquilo que nós estamos fazendo, quando a gente não acredita até em nós mesmos, como as coisas se tornam difíceis, né? Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Jesus falava por parábolas, não é? Jesus não está querendo dizer que se eu tiver muita fé, eu vou mover uma montanha. Não é isso que ele quer dizer. Jesus, ele falava, ele ensinava por parábolas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Então, veja a diferença da fé para a crença, não é? Quando a pessoa apenas crê, nem ela tem certeza de que ela tem os meios para vencer. Mas aquela pessoa que tem fé, veja que ela se reveste de uma energia, de uma força, não é, até sobre-humana para realizar determinados feitos, não é? Conceito de fé segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez,
e faz ver, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. Então, veja aqui como é a importância, não é? E a diferença entre fé e crença. Então, com isso a gente termina essa aula, que eu acho que já ficou um pouquinho comprida, tá? E aguardamos vocês na próxima aula, teremos a segunda parte desse assunto sobre a fé. Um grande abraço para todos e, repito, um feliz e próspero ano novo para todos vocês.